Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, e nós vamos dar início a mais uma das nossas conversas sobre o tema que temos tratado nas últimas semanas, que é a questão da relação entre os espíritos encarnados ou desencarnados, né? Que vai produzir aquilo que chamamos de obsessão, que é uma questão bastante complexa e que eu vou depois colocar aqui no nosso um card aqui para chamar a atenção para as palestras alguma das palestras iniciais, nas quais nós falamos sobre, colocamos bem as definições e colocamos como ocorre esse fenômeno, que é muito importante e que tem determinado o sofrimento de muitas criaturas. No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar, né, uma passagem no capítulo 13, no versículo 33, a seguinte mensagem que Jesus traz para nós, dizendo assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porquanto não sabeis quando será o tempo. Né? Jesus disse isso. Nós vamos discutir essa passagem mais adiante e vocês vão ver que tudo tem a ver com o tema. O tema de hoje, como vocês já puderam ver aí, né, é a invigilância, que é a porta para a obsessão. Invigilância é a porta para a obsessão, conforme está no capítulo 7 do livro da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que nós vimos estudando essas semanas todas. Então nós vamos ver que a nossa existência, ela é cheia de fatores que são predisponentes para a obsessão. Por exemplo, as causas que são das vidas, das existências anteriores, que são chamadas de causas kármicas, né? que fazem com que se facilite a aproximação do espírito maléfico que deseja produzir o mal contra aquela pessoa. Então, esses obsessores que, para atuar, eles necessitam, naturalmente, descobrir um momento propício para a efetivação da sintonia completa com aquilo que desejam fazer. Preciso que a gente preste atenção nisso, porque nós não estamos sujeitos a isso de qualquer maneira, não estamos inexoravelmente submetidos a isso. Isso vai nos atingir se nós não tivermos atenção. Então, esse momento de qual Jesus fala, diz assim: não sabeis quando será o momento. Que momento é esse que Jesus está falando? Jesus está falando justamente desse momento que a gente chama de invigilância. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, não é? Porque não sabeis quando será o momento. Né? Então, vigiai e orai para não cair em tentação, está escrito num outro momento. Então, essa condição, né, em que a pessoa facilitando a incursão desses irmãos de pensamentos estranhos,
cuja a finalidade é sempre estabelecer uma relação degradante, uma relação complexa entre as mentes que estão desequilibradas. Se a sua mente está desequilibrada, você pode se juntar com a outra mente desequilibrada e aí potencializar esse desequilíbrio. E é isso que normalmente acontece, né? Esse inevitável encontro do credor com o devedor, que sempre vai haver, não é? Ele pode ser resolvido antecipadamente. Daí Jesus também terá aconselhado que nós resolvêssemos as nossas pendências com os nossos irmãos enquanto estivéssemos a caminho, porque depois fica mais complicado. Exatamente é isso que está sendo dito aí. Então, essas criaturas que são vítimas que nesse encontro passam a ser algoz e vítima, isso ocorre porque não conseguiram resolver as divergências pelos caminhos do perdão e do amor, que é o que deveriam ter feito nos tempos passados. Portanto, esse momento a qual Jesus faz referência é o instante em que o cobrador finalmente bate a porta da alma que lhe deve, que ele acha que deve, né? Às vezes não deve, mas ele acha que deve. E às vezes deve mesmo. E sempre faz isso, não é? Nessas circunstâncias, pela agressão, que pode, mas também que pode ser essa agressão estar vestida de sutilezas, criadas num plano muito bem urdido, obedecendo a um hábil traçado, né? que não vai de maneira frontal enfrentar aquela criatura. Mas pode também, pelo ódio, pelo desregramento, ser uma coisa assim violenta, que pode, de maneira frontal, atordoar a criatura, desequilibrá-la de vez, para então fazê-la sua vítima, né? Explorá-la de todas as formas mais ignominiosas que possamos pensar. Bom, então, essa aproximação, ela sempre vai haver, porque se a gente tem uma dívida com alguém, já fizemos alguma coisa que não foi justa, em algum momento isso vai ser cobrado de nós. Porém, se nós estivermos bem estruturados, se soubermos pedir perdão, se tivermos modificado a nossa vida para o atendimento da lei do amor, certamente isso não vai redundar num quadro obsessivo. Bom, existem muitos momentos de invigilância nas nossas vidas e todos temos incontáveis ocasiões de fazer coisas que são, vamos dizer assim, favoráveis a esse encontro deletério, esse encontro mal resolvido, né? Então, nós vamos citar algumas dessas alterações emocionais que representam a invigilância em nossa vida. Por exemplo, a pessoa não aceita determinada coisa, se revolta, até mesmo nas coisas do mundo aí. Eu não aceito isso, estou revoltado contra essa situação, né? Coisas que ocorrem no cotidiano das nossas vidas. Essa revolta pode e é certamente um quadro de invigilância que pode favorecer um encontro desagradável desse tipo que nós acabamos de falar. Por exemplo, também o ódio, né? A pessoa diz, eu tenho um ódio dessa pessoa, não quero nem ouvir falar. Gente, nós não viemos aqui até para odiar ninguém, viemos para tentar amar. E assim, tão verdade é isto que Jesus recomenda a todo tempo que nós deveríamos amar e perdoar aos nossos inimigos. E o apóstolo Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar, se 7 vezes, e ele diz
não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Muito bem, então, revolta, o ódio, ideias negativas, de qualquer espécie, ideias negativas. A gente não deve buscar ideias negativas, procurar ser sempre positivo, sempre ser resiliente, procurar ser sempre afirmativo, procurar sempre a melhor parte das coisas e não buscar as coisas que estão para baixo, que não constroem absolutamente coisa alguma. Então, nós temos, por exemplo, depressão, uma tristeza exagerada, que não passa, que a pessoa fica o tempo todo triste, porque você está triste e faz parte da vida. A gente acontece coisas que às vezes entristecem a gente. Mas a gente não pode ficar o tempo todo com essa tristeza dominando o nosso sentimento. Nós temos que reagir contra isso e estabelecer uma melhor condição para nossos sentimentos mais íntimos, né? Pessimismo, por exemplo, né? Nós não devemos, porque pessimismo vem de péssimo. E o que é péssimo a gente não devia aceitar. Nada de péssimo. Vamos procurar o otimismo, vem de ótimo. Então, eu tinha um amigo meu que perguntava assim, como vão seus netos? Ele dizia assim, vão bem. Ele dizia assim, mas, ué, por que não vão ótimos? Por que não estão bem, não estão ótimos? Era um otimista de carteirinha. Nós devemos procurar ser otimistas, porque a vida oferece-nos sempre oportunidade das coisas acontecerem para melhor. E geralmente acontecem para melhor. E a gente não tem muito motivo para ser pessimista. Apesar da aparência ser ruim, mas no fundo nós vamos ver que tudo isso é voltado para o crescimento, para o bem. E aí, então, outra fonte, né? Outra questão também é o medo, né? A pessoa tem medo, tem gente. Tá, tudo bem, ter medo faz parte também do sentimento de proteção a favor da nossa vida, né? Nós temos vários sentimentos que são ligados à nossa capacidade de respeitar os nossos limites, e o medo nos faz, às vezes, evitar tomar atitudes imponderadas, não é? Atitudes inadequadas. O outro sentimento negativo também, quer dizer, mas o medo exagerado não favorece. Há pessoas que têm medo o tempo inteiro, medo de tudo, está sempre com medo e tal. Ah, eu estou com medo, eu estou com medo. Então, essa pessoa que tem medo, ela está também vigilante e também está facilitando a obsessão. Uma outra forma também de facilitar isso é o ciúme, né? A pessoa ama alguém, gosta de alguém, mas tem ciúme, é ciumento. O amor verdadeiro não é ciumento, ele respeita o espaço do outro, ele não tem ciúmes, né? Uma pontinha de ciúme talvez ainda valha a pena, mas não vale a pena ficar vivenciando o ciúme. Muitos crimes passionais acontecem por causa do ciúme exagerado. Nós sabemos disso, está aí o noticiário toda hora nos mostrando essa condição triste e terrível, né? Além disso, nós temos a avareza, né? Pessoa avarenta, que é só guardar, que é só não utiliza os recursos para fazer alguma coisa de útil, para ajudar a sociedade, para construir alguma coisa que possa dar facilidade para alguém. Não se utiliza dos recursos até para o seu próprio bem. Pessoas que vivem numa situação de miserabilidade com valores amoedados e guardados por longo tempo que não se utilizam, acaba desencarnando, deixando aí os valores, e aí depois brigas na família, etc. E ele fica lá do outro lado da vida, aí se sentindo também muito mal. Então,
A avareza é uma coisa terrível também. Egoísmo esse então é terrível, porque esse é o pai de todos, né? Orgulho e egoísmo são os pais são os pais, os avós de todas as nossas mazelas. É uma verdadeira chaga o egoísmo. Pessoa que pensa só nas coisas para si. Os outros depois, muito depois. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto alguém da minha família, depois vem os outros se sobrar alguma coisa. Quer dizer, egoísmo não é uma coisa favorável e também facilita a obsessão. Além disso, nós temos a irritação, a impaciência e a ociosidade. As pessoas gostam de ficar ociosas. Ah, estou doido para não ter nada para fazer. Queria tanto um feriadão para ficar à toa. Ah, vou fazer um monte de bobagem. Vou beber todas, vou passear, vou descansar. E às vezes não está nem cansado, porque não trabalhou tanto assim, né? Então, a ociosidade, a irritação, a impaciência, a maledicência, ficar falando mal dos outros à toa, sem motivo, a calúnia, levantando falsos testemunhos de que viu determinadas coisas de alguém que não viu nada, ouviu falar só, né? Lembrar sempre daquelas três peneiras do Sócrates, que vieram contar uma coisa para ele, ele perguntou assim, mas o que você vai me contar é verdade? A pessoa disse assim, ah, não sei, me contaram. Bom, mas a pessoa que você vai me contar então é bom. Não, não sei se é bom não, acho que você não vai nem gostar muito. Bom, então pelo menos o que você vai me contar é uma coisa útil. Ah, Sócrates, isso não vai ser muito útil não. Aí você, bom, meu filho, então se você vai me contar uma coisa que não é verdade, que não é boa, que não é útil, por favor, não me conte. Quer dizer, a gente fica muito preso com bobagem, mentiras, fake news, um monte de historinhas bobas, né? Teorias sei lá, da perseguição aí, da conspiração, coisas que não vão construir nada, porque nós temos que lembrar que Jesus é o timoneiro dessa barca chamada Planeta Terra, e ele está no leme, está tudo correndo certinho, não tem nada ruim, nada errado. Então, o desregramento sexual, né? Sexo é uma coisa boa e normal, e faz parte da vida, e é um bom recurso para a pessoa trocar energia com os parceiros que ama, né? Quando existe amor, amor verdadeiro, aquele amor que deve vigir nas relações afetivas. Agora, o sexo desregrado, o sexo pelo sexo só, isso também facilita a obsessão. É horrível essa situação. E nós vamos fazer aqui uma palestra futuramente só sobre o sexo. Vícios em geral, né? O jogo, a bebida, o fumo, o uso das drogas ilícitas, lícitas e ilícitas, isso só leva à obsessão, porque sempre vai atrair algum espírito, às vezes até que não tem nada contra aquela pessoa, mas que também gosta é atraído por aquela situação ali, e se aproxima e acaba se afeiçoando e acaba explorando obsessivamente aquela pessoa, fazendo aquilo que nós chamamos normalmente de vampirismo espiritual, sugando as energias da criatura. O espírito Sheila, que é um espírito de altíssima elevação, tem nos advertido que toda vez que apareça um desses sinais, né, no trânsito das nossas ideias, né, ciúme, inveja, depressão, tristeza, medo, essas coisas todas que eu acabei de falar aqui, toda vez que apareça isso, é preciso que a gente lembre que a lei divina está presente e ela recomenda-nos prudência de parar, de interromper esses pensamentos, buscando um socorro que é também prescrito por Jesus. Qual é esse socorro? A prece, a oração, né? Por quê?
A oração vai nos servir para nos dar discernimento e podemos controlar esses sentimentos negativos que temos que identificar. Por isso Jesus vai dizer, vigiai, vigiai. Vigiai, presta atenção. Você está sentindo alguma coisa desse tipo? Presta atenção, muda o seu caminho, muda o seu roteiro. Meus amigos, um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas se esse for o instante em que o obsessor está ali tentando conseguir a sintonia de que necessita para levar avante o seu plano de vingança. Pode coincidir, e a gente tem que ter cuidado com isso. Como nós não sabemos, porque o obsessor desencarnado conta com a invisibilidade, nós não estamos vendo, às vezes não temos a sensibilidade de perceber a presença ruim ao nosso lado, achamos que aquilo é o nosso gênio forte, que a gente é que é o tal, e aí a coisa acontece. Portanto, é preciso que a gente ressalte, né, que um minuto, um instante de medo, de revolta, de impaciência, de todas essas coisas que nós acabamos de falar, né, não significa necessariamente que a pessoa está sendo obsediada. Também não vamos ser exagerados, né? A gente tem as nossas quedinhas, a gente escorrega, a gente só não pode ficar caído. Escorregar, às vezes até cair mesmo, mas cai, mas levanta rápido e segue em frente. Levanta, sacode a poeira e vai em frente. Mas devemos, sim, numa ocasião destas, ser utilizado pelo obsessor como um ensejo que ele está aguardando para insuflar em nós, que somos a vítima, né, no caso aqui, ideias bem conturbadas, ideias complicadas. E desde que esses estados de vigilância passem a ser constantes, e aí é que está. Se você tem uma coisa dessa, de vez em quando, tudo bem, mas se é uma coisa que é constante, né, aí é preocupante. A gente tem que ficar preocupado. Se isso se repete toda hora, tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição para um processo obsessivo terrível. Portanto, recordemos-nos de que qualquer ideia fixa, negativa, que venha nos perturbar emocionalmente, é sempre um sinal de alarme. Prestemos atenção. E, diante desse sinal, né, nós deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento de Jesus. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Eu agradeço a vocês de terem me acompanhado até aqui, né? E vamos no próximo estudo, nós vamos ver a escravização do pensamento. Como é que alguém pode escravizar o pensamento do outro? Será que é possível isso? Pois é, a gente vai saber se é possível ou não. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, nos faça felizes e nos dê a ideia de que devemos estar sempre atentos, em vigilância permanente e, se pudermos, também em estado de oração, buscando a saúde, aquele estado que eu costumo me apropriando daquilo que me foi ensinado pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nos apropriando disso, o estado de santé, o estado de santidade, o estado de tranquilidade, de resiliência, de compreensão, porque o que nos conduz a isso é a fé. A fé nos mantém sempre com a nossa capacidade de resistirmos ao mal. E para resistir ao mal, também tem um conselho de Jesus. Ele diz assim, não resistais
Jesus manda não resistar, não resistir. Não resistais ao mal que vos querem fazer. Quer dizer o seguinte, se alguém está te pedindo alguma coisa, entrega, dá, leva, deixa para lá. Alguém está te cobrando alguma ideia, tá bem, fica com isso para você, não fica, não fica brigando, entrando em atrito, procurando, porque o conflito existe sempre conflito. Onde há duas pessoas, há conflito. O que a gente não pode buscar, que a gente não pode querer encontrar é o enfrentamento. Ficar fazendo enfrentamento, ficar debatendo, isso não leva a coisa nenhuma. A gente pode demonstrar pela nossa massa crítica, nossa capacidade de argumentação, mostrar que aquilo é uma coisa que não está certa. Porém, não vamos ficar deblaterando, discutindo. O doutor Bezerra de Menezes também tem nos chamado a atenção para isso, que sejam os que deblateram, que discutem, que estão sempre reclamando, deixa para lá. Sejamos nós aqueles que constroem, aqueles que perdoam, aqueles que procuram entender e aqueles que têm confiança e fé no alto, na espiritualidade superior, em Jesus, que é o timoneiro da grande barca chamada Terra, para seguirmos em frente e chegarmos ao bom final, ao qual vamos chegar certamente, passada todas essas ondas de dificuldade. E vão levar algum tempo, não vai ser assim de repente, mas vai passar. Deus abençoe a todos e tenhamos confiança e fé. Paz em Jesus.